Olá, queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador, mais uma vez aqui, nosso irmão Alberto Lírio, para trazer mais um estudo da Palavra de Deus, onde nós podemos compartilhar, nós podemos se sentir abençoados, não é? Com todo cheio da plenitude, né? Do eterno Criador. Nós somos um povo abençoado porque não temos do que reclamar, porque Deus ele tem feito um trabalho maravilhoso em nossas vidas e nós somos gratos, né, por tudo quanto tem feito na nossa vida. Meu querido, hoje esse estudo, além de pedir a sua inscrição, não é? Pedir o seu like, que é muito importante desde o início do vídeo, pedir também para que você compartilhe o nosso trabalho, os estudos da palavra do nosso eterno Criador. Ao se inscrever, você não se esqueça de recorrer ao sininho de notificações na opção todas, tá? E dê uma olhadinha aí, queridos, na sua inscrição, vê se você ainda está inscrito no canal do nosso irmão Alberto Lira, tá bom? Vamos lá então? Veja bem, hoje eu quero falar sobre o nosso irmão profeta Oséias. Oséias, né? Ele é o primeiro um dos mais importantes profetas menores que a Bíblia menciona, né? Ele foi um dos poucos profetas que moraram, né, em Israel. Poucos foram os profetas que moraram em Israel, mas Oséias foi um dos que morou em Israel, lá em Samaria, lá no Reino do Norte, né? Não se esqueça que Israel ficou dividido, né? Jerusalém Sul, Samaria, não é, o Norte. Então, esse profeta Oséias, ele é um profeta diferenciado em seu tempo. Por quê? Porque ele escreveu o seu próprio livro. Foi diferente de outros profetas como Elias, Eliseu, onde só aparece o registro ou em registros de outros autores. Oséias, segundo a Bíblia, ele era filho de Beeri, não é? Conforme lá Amós capítulo 1, o versículo 1, o profeta Oséias ele foi contemporâneo de Amós. Ele começou seu ministério profético lá no meados, né, do ano 753, entre 753 e 722 a.C., quando Jeroboão II ainda reinava. Por que eu quero falar sobre o profeta Oséias? Por quê? Nós vamos falar sobre a história do profeta Oséias. Oséias, o profeta Oséias, ele começou a profetizar num período de grande prosperidade material, durante o reinado do rei Jeroboão II, né, de Israel, conforme 2 Reis, capítulo 13, né, o versículo 23 ao 27. Porém, o povo estava falido espiritualmente. Enquanto prosperavam materialmente, o povo estava falido, né? Espiritualmente estavam falidos, não é? Praticava tanta idolatria e cometia tantas prostituições, eles levaram a idolatria para outro nível, tanto é que o profeta acusa eles diversas vezes disso. Eles, né, se recusaram a reconhecer que a riqueza que eles, vamos dizer, aquela riqueza que eles, né, tinham, eles se recusaram, né? Eles não reconheceram que toda aquela riqueza, não é? Ela era uma riqueza que eles tinham, mas eram proporcionadas por Deus. Agora, eles não reconheceram isso. Sabe o que eles fizeram? Pelo contrário, eles atribuíram a riqueza deles, sabe a quem? Aos ídolos falsos. Então, as profecias de Oséias, elas antecederam, não é, a queda de Israel, Samaria, pela vamos dizer, pelo império, né, assírico, né, ou por mãos do império assírico, né, assírico. Então você observe que esse profeta,
esse profeta, é exatamente com este cenário que foi montado que você deve ler esse livro de Oséias. Com base em todas essas informações, não é? Todos estes capítulos, 14 capítulos, então a leitura desses 14 capítulos, né, ficará mais fácil de entender se você observar com essa visão, não é? A queda, né, enquanto eles prosperavam materialmente, espiritualmente eles estavam falidos. Então Oséias, esse profeta, um dos mais contundentes, né, de Israel, ninguém sabe ao certo qual era a ocupação do profeta Oséias, mas ele fez algumas referências em seus textos, né, citando o padeiro e o ato de sovar a massa. Está lá em Oséias capítulo 7, o versículo 4. Está registrado isso. Então, esse profeta Oséias, ele poderia ser, não é, padeiro, ou poderia ser simplesmente, ele deu, né, um exemplo, não tem como afirmar a profissão dele, com base em algumas referências. Agora, existe poucas informações sobre ele, não é? Apenas 3 capítulos, né? O resto do livro é mais focado nas profecias sobre Israel. Osés também, ele profetizou em um tempo que a vida espiritual das pessoas estavam muito feias. Inclusive, os profetas tinham vergonha de serem chamados de profetas, como Amós, Oséias. Inclusive, o profeta Amós, ele deixou o reino do sul, que era em Jerusalém, né? E foi para o reino do norte, ali em Samaria. Para você ter uma ideia de como que estava a situação espiritual do povo de Israel na época. Esse profeta, né, esse Amós, ele saiu, não é, na sua época que ele profetizava, ele saiu, né, do Reino do Sul, que a capital era em Jerusalém, capital reconhecida não pela ONU. A ONU não reconhece Jerusalém como a capital de Israel, reconhece Tel Aviv. Jerusalém era reconhecida só pelos judeus tradicionais, não é? Através de tantas e tantas brigas e confusões, não é? A ONU não reconhece Jerusalém como a capital de Israel. Agora você vê como que era a situação muito difícil, não é? Muito difícil. Então a vida das pessoas ali estavam feia, né? Inclusive esse profeta Amós saiu do Reino do Sul e migrou para o Reino do Norte, que era em Samaria. Agora, nós temos uma coisa a observar, queridos. Preste muito atenção, porque nós que somos preteristas, nós que estudamos a escatologia consumada, nosso intuito não é enganar você. Nosso intuito não é omitir de você as verdades bíblicas. Não. Agora, por que eu estou trazendo? Eu estou trazendo este estudo sobre a vida do profeta Oséias. Você vai aprender a partir de agora do que eu vou falar, para você começar a entender toda a história, a trajetória de Israel. Você sabe que a Bíblia ela registra melhor, não é? Essa é a parte mais importante, não é? Mais importante na descrição do livro de Oséias. Para simbolizar e encenar o adultério espiritual do povo de Israel, olha o que Deus fez. Você conhece a história, você sabe. Mas para você que não conhece, nós vamos aqui contextualizar para você ver se você entende a história do povo de Israel. Então, para simbolizar, não é, e encenar o adultério espiritual do povo de Israel, Deus ordenou que Oséias tomasse uma mulher da casa de prostituição para ser a sua esposa. Ele teria filhos de uma prostituta, com uma prostituta. Isso você vai observar lá no capítulo 1
de Oséias, versículo 2. Preste bem atenção, meu querido. Aí sabe o que Deus faz? Oséias vai, Deus pede a Oséias para tomar uma mulher prostituta e casar com ela e ter filhos. Então Oséias casou com quem? Oséias casou-se com Gomer, que era filho de Diblaim, que era uma prostituta conhecida na cidade. Possivelmente, ela foi até consagrada aos deuses daquela época, principalmente a deusa da fertilidade, uma deusa que se chamava Astarote, não é? Essa deusa, ela se chamava Astarote. Agora, você deve entender que Oséias, a Bíblia resiste que ele teve essa mulher, Gomer, ela teve 2 filhos e uma filha. Olha que interessante. Para quem não acredita no divórcio de Deus com Israel, claro que é espiritual, nada tem a ver no sentido material, físico. Quando você entende esse relacionamento de Oséias com a prostituta Gomer, você vai entender então que Deus, ele já estava com os dias contados para se divorciar de vez de Israel. Vou até pegar minha Bíblia aqui para continuar a leitura. E vou observar aqui em Êxodo, para você ficar bem inteirado do assunto, capítulo 19. Em Êxodo, capítulo 19, está escrito assim, versículo 5 e 6. Agora, isso é Deus falando, se, condicional, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar. Peculiar, não se esqueça que é particular, íntimo, tá? Peculiar. E dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha, vós me serei reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, isso aqui era uma ordem de Deus que Moisés devia passar para os filhos de Israel. Deus está mandando Moisés levar essa ordem. Então, essa mulher, Gomer, ela teve 2 filhos e uma filha. E o texto nos dá a entender, queridos, que apenas o primeiro filho dele, o primeiro filho era dele. De quem? De Oséias. O texto dá a entender isso. Que o primeiro filho era dele. Só o primeiro. Os versículos 4 e 5, não é? De Oséias 1, o versículo 4 e 5 e 8 mostram que os 3 filhos de Gomer nasceram no decorrer de 5 ou 6 anos. Por quê? Porque esse terceiro, ele só foi gerado depois que o segundo filho desmamou, período que levou entre 2 ou 3 anos. Então, esse primeiro filho, presta atenção, uma coisa bonita que tem na Bíblia, que nenhum líder vai ensinar ou gosta de ensinar. O primeiro filho, ele chamou de Jezreel, que significava o quê? Deus semeia. E para que foi colocado, por que foi colocado esse nome? Jezreel, que significa Deus semeia. Para lembrar Israel os pecados do rei Jeú, que massacrou o povo de Jezreel. É o nome de uma localidade de Israel, onde foi que se deu o massacre sanguinário de Jeú à casa de Acabe, em cerca de 842 a.C. Isso foi para lembrar, não é, do julgamento de Deus contra os ímpios, mostrando qual era a colheita terrível feita daquele que está pagando por seus pecados, ou seja,
eles, não é, que estavam pagando por seus pecados. Mas todo Israel, simbolizando como a casa de Jeú, deveriam sofrer o seu merecido julgamento. Mas os futuristas negam isso. Eles negam. Eles não querem que as pessoas saibam que a conta que Israel devia a Deus foi cobrado na geração dos 70. Desde o ano 1 do nascimento de Jesus ao ano 70. Foi cobrado naquela geração. Todos os pecados de Israel. Capítulo 23 de Mateus, a partir do versículo 33. Jesus falou isso. Então, os futuristas, eles não querem que as pessoas entendam que a conta que Israel devia para Deus, Deus não vai cobrar 2000 anos depois da cruz. Ele já cobrou no dia do juízo. Atos, capítulo 17, o versículo 30 e 31, fala que Deus marcou o dia do julgamento, e isso deu certeza aos homens quando ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ou seja, se ele ainda vai cobrar a conta, Deus vai cobrar a conta, então quer dizer que Jesus ainda está morto. Mas eu não creio que Jesus está morto. Jesus, Filho de Deus, que era o próprio Deus encarnado no Filho, ele ressuscitou e voltou ao seu estado de origem. E depois, no juízo, Deus em nós, habita dentro de nós. Então, queridos, Jeú, ele era um homem muito sanguinário. E as profecias de Oséias, algumas delas eram contra ele. Por exemplo, Jeú mandou matar Jorão, lá em 2 Reis 9:24, mandou matar Acasias, rei de Judá, conforme 2 Reis, capítulo 10, versículo 12 ao 14, entre outras coisas. Ele mandou também matar, sabe quantos parentes? 42 parentes. Olha como que esse rei Jeú era sanguinário. Então, ele mandou matar 42 parentes, 2 Reis 10, 12 ao 14. Mandou matar Acasias, rei de Judá, 2 Reis 9, 27 ao 28. Mandou matar Jorão, 2 Reis 9, 24. Agora você entenda, queridos, que os filhos que aquela mulher teve, ele teve representação espiritual. O primeiro filho, que foi chamado Jezreel, que significava Deus semeia. O segundo foi a segunda filha de Oséias, era chamada de Loruama. O que quer dizer Loruama na Bíblia? Que significa não amada, não amada. Porque Deus não mais demonstraria o seu amor por Israel. Por isso eu li Êxodo 19:5. Foi o próprio Deus que escolheu Israel para ser a nação peculiar, a nação íntima dele. Depois dele falar, ainda que toda a terra seja minha, eu escolhi vocês para ser a nação santa, o povo adquirido, não é para ser a minha propriedade particular. Então, essa segunda filha, né, ela recebeu o nome de Loruama, que significa não amada, porque Deus não mais demonstrava seu amor por Israel. O terceiro filho era chamado Lo-Ami. Lo-Ami. O que significa Lo-Ami? Não, meu povo. E o que isso queria dizer? Porque Deus não mais consideraria o povo de Israel como seu povo escolhido. Em outras palavras, ele estava desfazendo aquilo que está em Êxodo, capítulo 19, verso 5. Então, o terceiro filho, que era chamado de Lo-Ami, que significa não meu povo, porque Deus não mais consideraria o povo de Israel como seu povo escolhido. No entanto, Deus profetizou que punição de Deus poderia ser revogada caso Israel se voltasse para ele. Ele disse assim, lá em Oséias 2:23, e semeá-lo-ei para mim na terra e
Compadecer-me-ei, Deus diz, não é? Compadecer-me-ei de Loruama e Loami direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Mas não foi possível. Por isso, Mateus 23, do 33 em diante, que Israel não se arrependeu e o juízo veio contra aquele povo. Agora, tem uma outra coisa interessante. Aparentemente, Osés se divorciou-se de Gomer, conforme o próprio livro de Osés, capítulo 2, versículo 2, o capítulo 19, versículo 20. Algum tempo depois ele divorciou. Agora, depois de algum tempo, Deus mandou Osés casar-se novamente, aparentemente com a mesma mulher. Ela já estava sobre outro domínio, Osés 3:1, e ele teve que comprá-la, né, para ser sua novamente, por 15 ciclos de prata e uma medida de cevada, conforme Osés 3:2. Agora, essa história do remidor que Oséias fez pela sua esposa, muitos teólogos fazem comparações que Deus indo buscar Israel e Jesus buscando a sua igreja. Buscando a igreja, você pode descartar, né? Alguns teólogos que falam e pensam assim, e até ensinam, mas descarta, porque Deus, ele nunca falou isso, nem Jesus. Agora, Deus, sim, ele deu certeza aos homens, ressuscitando Jesus dos mortos, porque o dia do julgamento estava marcado, e o dia do julgamento foi o dia do juízo, o chamado dia do Senhor. Então, esse nome Oséias, que significava salvação, né? O próprio Deus disse isso em Oséias 3, 1-3, e o Senhor me diz, vai outra vez, ama, né, uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, e comprei para mim por 15 peças de prata e um homer, e meio homer de cevada. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Osés 3, 1-3. Meu querido, tudo isso que Deus fez com Oséias era para mostrar ao povo que os 3 filhos que iria surgir daquela mulher, todos os 3 filhos representavam nome de juízo, nome de justiça. Aí sabe o que acontece? Quando os pregadores pregar para você, trazer essa mensagem para o futuro, descarta, porque a verdade inserida nesse texto é outra, tá bom? Então eu agradeço de coração e muito obrigado pela sua atenção. Nosso irmão Cláudio Mendes, um grande abraço ao nosso irmão e aos nossos inscritos para a honra e glória do nosso Criador. Amém.